Boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos novamente juntos e refletir sobre o tema de hoje. Onde está o teu tesouro? E para iniciarmos, peço que fechemos os nossos olhos e elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Deus, permita que os bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio, especialmente, Senhor, nesse momento em que o nosso planeta se encontra em sofrimento. Que nos sustentem e não deixem desfalecermos. Faze, Senhor, que eles nos incutem a fé, a esperança, a caridade, que sejam para nós o amparo, a inspiração. Faze, enfim, Senhor, que neles encontremos a força que nos falta nas provas da vida, força para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, no item 6, diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. E que tesouros são esses? Bem, os tesouros da terra são os bens materiais, a riqueza, o prestígio, posição social, poder. E os tesouros do céu, as virtudes, o conhecimento, a sabedoria. Os primeiros são efêmeros. Ninguém consegue detê-los um minuto sequer após o término da existência física. Os segundos são eternos. Constituem nosso patrimônio espiritual, com validade em todo o universo, em qualquer dimensão física ou extrafísica. Qual é a diferença? A diferença entre ambos e o que eles representam pode ser definida no processo de sua aquisição. Infelizmente, a aquisição de riquezas da terra é, em muitos casos, sem generalizar, marcada pela ambição desmedida, pelo prazer da posse. Nesse caso, porque anseia deter grande quantidade de patrimônios, o indivíduo se multiplica em atividades e em negócios. Mas a ambição desenfreada é sempre má conselheira, o que termina por levar esse indivíduo a empregar muitas das vezes sutilezas, desonestidades, explorações, sempre com o propósito de tirar o máximo de proveito dos seus investimentos, levando sempre a melhor nas suas disputas. Empolgado, quanto mais o indivíduo possui, mais deseja possuir, até chegar ao ponto em que os bens materiais deixam de constituir um meio para se transformar em finalidade da sua existência. Invertem-se aqui, nesse momento, as posições. De senhor, ele se transforma em escravo dos seus haveres. Por isso, comumente, homens e mulheres, nessa busca incessante dos bens materiais, são extremamente tensos, nervosos, insatisfeitos. Geralmente conseguem o que desejam, constroem impérios, mas raramente eles alcançam o essencial, que é a paz em seus corações. É importante que observemos aqui
que essa busca não está voltada apenas para o dinheiro, o poder, mas sim a tudo aquilo que concentramos a nossa energia e que passa a ser a razão do nosso viver, acima de todo o restante. A aquisição das riquezas espirituais é um processo completamente diferente, marcado não pela ambição, mas pela conscientização da criatura humana, mas em relação às suas responsabilidades diante da vida e por um despertamento para a sua condição de filho de Deus perfectível, ou seja, podendo se melhorar, se aperfeiçoar, se torna uma outra criatura, né? Somos chamados ao exercício da razão e à sublimação do sentimento quando nessa condição. Inegavelmente, a riqueza espiritual, que é bem mais difícil de ser adquirida, porque exige que abandonemos as tendências do homem velho, do homem primitivo que ainda mora em nós, bem mais próximo dos impulsos da animalidade do que da angelitude. E aqui o sentido de abandonar o homem velho seria abandonar as nossas más tendências, nossas conveniências, nossos hábitos do passado. Nos livrar de tudo aquilo que possa nos impedir de evoluir. Exemplo típico dessa dificuldade temos no exercício da caridade, caminho das realizações mais nobre da criatura humana, alicerce fundamental dos bens espirituais. É a caridade. Embora os renovados estímulos colhidos na orientação religiosa e nos apelos da espiritualidade, que chegam até nós pela intuição, ainda têm entraves que estão arraigados e que nos inibem, como a preguiça, a indolência, o descaso, a má vontade. A exemplo, colaborar na casa espírita à noite, não posso. Afinal, é o horário da minha novela. Visitar enfermos no hospital aos domingos, nem pensar, é meu dia de descanso. Socorrer o necessitado na rua, sinto muito, mas eu estou com muita pressa. Participar do serviço da entidade socorrista, difícil, ando assoberbado, não tenho tempo para isso. Aliás, o tempo ou a falta dele é o motivo mais frequente que usamos para justificar a nossa omissão, sem considerar que se trata de uma questão de preferência. O que é que de fato é importante para a nossa vida? Porque quando nós sabemos o que nós de fato queremos, aquilo que nós de fato desejamos, nós encontramos tempo para fazer. Buscamos por Deus, desejosos de viver uma vida baseada em seus ditames, mas ainda não resistimos aos chamamentos inferiores que a existência nos oferece. Colocamos o nosso tesouro nas conquistas imediatistas e passageiras e vemos o nosso coração sofrer amargamente as decepções ao perceber que elas desaparecem como bolas de sabão arrastadas pelo vento. Almejamos a paz e a felicidade, é verdade. No entanto, sentimos imensas dificuldades em obtê-las, uma vez que os nossos atos e as nossas ações seguem geralmente por direções muito opostas a isso. Aquelas que nos trariam tais conquistas. Queremos a paz, a felicidade, mas caminhamos por caminhos opostos, diferentes. Não quer dizer, é claro, que não devemos nos preocupar em ter qualidade de vida, lazer e etc. Mas o como
e o quanto dedicamos a nossa energia para a obtenção dos mesmos. É aí que temos que ter a preocupação. O quanto isso ocupa, assim como o quanto ocupa as nossas preocupações com as questões espirituais. É esse equilíbrio que nós precisamos buscar e ter para a nossa vida. Qual importância ocupa em nossa vida e em nosso coração os tesouros da terra e os tesouros do céu? Infelizmente, a dor e o sofrimento que campeiam muitas vezes ao nosso lado têm origem na indisciplina que mantemos ao não observar e seguir os preceitos divinos. Sabemos que a vida nos devolve aquilo que a ela damos. Então, por que nós ainda levamos uma vida metódica e acomodada, sem a preocupação de fazer algo extraordinário, diferente e interessante? Por que falamos tanto em Deus e nas suas sábias lições, sem a coragem de modificar nossos hábitos infelizes para seguir os ditames divinos que nos proporcionariam uma infinidade de benesses? Por que planejamos uma senda de luz para os nossos dias e agimos com tamanha irresponsabilidade, nos levando muitas vezes somente a encontrar trevas pelo caminho? Porque temos o prazer em seguir pelos nossos dias na presente existência, sem tantas preocupações com o que é belo, sublime e nobre. Por certo, enquanto trabalharmos por aqui na inércia e na indiferença, sem dúvida nós trilharemos estradas sem muitas aspirações, o que nos proporciona dias infelizes, inseguros e amargos. Assim, se algo não vai bem conosco, a culpa certamente é só nossa. Não tem como procurarmos culpados. Muitas vezes agimos fazendo uma inversão de valores em relação aos propósitos da vida. Por exemplo, quando um indivíduo se preocupa em ajudar o semelhante, deixando o marasmo que caracteriza geralmente o comportamento humano em relação a esse esforço, e de repente começa a usar as suas horas vazias, de folga, horas de lazer, no desenvolvimento de atividades em instituições filantrópicas e religiosas, de cunho edificante. Não é incomum que familiares e amigos, surpresos com o tal empenho, comentem: que tolice é essa? Há tanto que se fazer de divertido, de repousante, passeios, festas, esportes, televisão, cinema, e você fica perdendo tempo com rezas e serviços? A vida passa breve, é preciso aproveitar. Tudo bem que temos todas essas opções quando fora da situação atual da pandemia, em que as pessoas podiam circular normalmente. Mas na situação não é realmente incomum ouvir esse tipo de comentário, né? Cegos não perceberam que esse indivíduo começou a enxergar, vislumbrando luzes e bênçãos que não podem sequer imaginar. Os que assim perdem tempo, em verdade, o estão valorizando, pois sob o ponto de vista espiritual, só tem valor o bem que praticamos, o esforço que fazemos por superar tendências ao acomodamento para a realização de algo em benefício do semelhante. Todos nós, ao renascermos aqui na Terra, num processo reencarnatório, trazemos na bagagem um monte de propostas e de esperanças de progresso e de prosperidade. As sábias leis divinas permitem
que tenhamos a liberdade de escolha e de decisões. Cada um de nós é livre para deliberar sobre as nossas ações, cabendo, obviamente, a obrigatoriedade de recolher o reflexo que virá de cada atitude tomada. Daí, certamente, a importância das escolhas que fazemos todos os dias. Agora que aqui estamos, e não por acaso, nesse exato momento da humanidade, estamos encarnados aqui na Terra, não podemos esquecer dessas aspirações, senão perderemos essa grande e valiosa oportunidade de crescimento espiritual. Nunca na humanidade tivemos tantos esclarecimentos e orientações de como devemos viver, o que precisamos de fato valorizar para que possamos extrair da vida o seu lado bom, o seu lado de luz. Precisamos urgentemente valorizar a vida. O trabalho não está completo se não fizermos a nossa parte. Mas o planeta não vai deixar de evoluir se você não fizer, se eu não fizer, se não fizermos a nossa parte. A consequência disso será que teremos uma nova chance aqui no planeta para vivenciarmos ações efetivas para o nosso crescimento? Esse é o ponto. Não devemos desanimar, achando que somos... Mas eu sou só uma gota no oceano, que diferença que eu posso fazer? O que pode mudar uma atitude só minha, diante de todo o caos, às vezes, em que se está vivendo? Madre Teresa de Calcutá disse, mas sem ela, sem essa gota, o oceano será menor. Então não importa se é um pequeno gesto, são nos pequenos gestos que nós devemos começar. Há uma história de um homem que foi chamado a um tribunal e que precisava responder um processo. Preocupado, procurou um amigo e expôs o seu problema, pedindo que esse amigo o acompanhasse. O amigo recusou-se terminantemente. Desculpe, mas não gosto de tribunais. Além disso, esse juiz é muito severo, eu não me daria bem com ele. Eu não vou. Aí ele procurou um segundo amigo. Convocou o amigo para ir com ele para ajudá-lo nas questões deste processo. Olha, meu caro, posso até te acompanhar, mas até a porta do tribunal. Lá eu não entro. Eu nada poderei fazer por você. Um tanto desanimado, ele resolveu procurar um terceiro amigo. E este amigo disse categórico: tudo bem, não se preocupe, eu vou com você. Serei o seu advogado e farei valer os seus direitos. Deixarei bem claro que você é um homem de bem. Essa história é para nos exemplificar que todos nós seremos chamados um dia a esse tribunal, que é a morte, o desencarne. O juiz será a nossa consciência. O processo, a avaliação de nossa condição no plano espiritual, com a verificação do que foi que fizemos de nossa vida. O primeiro amigo são os bens materiais. Valem muito na Terra, mas não significam nada no além. O segundo representa os familiares. Se preocupam conosco, mas não seguem juntos, não podem ir. Pelo menos não, naquele momento. O terceiro representa as boas ações. Estas vão conosco e falam bem alto quando se trata de definir a nossa vida futura, garantindo-nos um futuro promissor. Justo, portanto, diante dessa história e dessa interpretação,
que perguntemos todos os dias a nós mesmos: onde está o nosso tesouro? Pois aí também estará o nosso coração. E essa deliberação, ela é exclusivamente nossa. Ninguém pode deliberar por nós. Quais os interesses que caracterizam a nossa existência? São da terra ou do céu? Dizem respeito a esta vida efêmera ou à eternidade? É preciso colocar o coração no lugar certo, à procura do tesouro real, a fim de não colhermos somente tensões e desajustes na terra, desilusões e angústias no plano espiritual. Então, fica aqui o convite a todos nós para que não desperdicemos tempo e oportunidade. Vivemos um momento decisivo e muito convidativo para que renovemos as nossas vontades. O trabalho não está completo e precisamos fazer a nossa parte. Mesmo neste momento de isolamento, temos muitas oportunidades de fazer a diferença. Fiquemos atentos. Que nos apresentemos ao Cristo e colaboremos. Jesus Cristo, num dado momento de sua gloriosa passagem pela terra, afirmou: eu venci o mundo. João 16:33. Como que a nos esclarecer sobre as reais necessidades de agregarmos valores definitivos, mesmo vivendo de passagem por este planeta, pois que a verdadeira vida é a vida espiritual. E para a vida espiritual, somente conseguiremos levar os valores reais e as conquistas que são indestrutíveis, como a caridade, a fraternidade, a paciência, o desapego dos bens materiais, o amor, a compreensão, a tolerância, a gentileza, a educação e por aí vai. Assim, coloquemos o nosso tesouro nas virtudes mencionadas e junto delas estará o nosso coração, recheado de tranquilidade, de esperanças e de otimismo. Obviamente, Jesus Cristo, por certo, não espera que vivamos uma vida santificada, pois que ainda somos espíritos a caminho da perfeição, mas aguarda pelos nossos esforços na direção da prosperidade espiritual, condição imprescindível para que logremos encontrar a paz que sonhamos e a felicidade que buscamos avidamente. Que não nos esqueçamos, meus irmãos, de orar, de pedir o auxílio e o amparo de Deus, de Jesus, dos bons espíritos que nos cercam e fiquemos em paz. Essa reflexão foi baseada nas obras O Evangelho segundo o Espiritismo, A Prece, de Allan Kardec, A Voz do Monte, de Richard Simonetti, Reflita Comigo, Mensagens do Evangelho, de Valdenir Aparecido Cunha. O meu muito obrigada, que tenhamos todos muita paz, muita saúde e fiquem com Deus.